Em nosso vasto universo, a velocidade da luz atua como um limite fundamental para a rapidez com que qualquer objeto ou processo pode ocorrer, mesmo em escalas moleculares diminutas. A informação é transmitida à velocidade da luz, embora só tenhamos dados sobre a viagem de ida e volta da luz, o que nos leva a supor que sua velocidade é constante em ambas as direções. Contudo, imagine que um dia uma mensagem crucial é enviada da Terra para os primeiros colonizadores de Marte. A mensagem informa que foi enviada à meia-noite, e pede para que ajustem seus relógios. Isso nos permite calcular que a velocidade da luz leva 24 minutos para chegar a Marte e retornar à Terra. Os colonos em Marte presumem que a luz viaja a metade dessa velocidade para Marte, ajustando seus relógios 12 minutos depois da meia-noite ao receber a mensagem, embora a luz tenha, na verdade, viajado apenas a 50% de sua velocidade normal. Os colonos em Marte respondem à mensagem ajustando seus relógios 12 minutos após a meia-noite. Enquanto isso, o sinal de volta à Terra viaja instantaneamente. Os cientistas na Terra, ao receberem a mensagem, acreditam que levou apenas 12 minutos para o sinal de Marte chegar, ignorando a discrepância de tempo. Essa discrepância realça a importância de compreender a velocidade da luz na investigação da natureza enigmática do tempo. Quando se trata do conceito de tempo, muitas vezes pensamos nas mudanças sazonais ou na maneira pela qual usamos o tempo como uma ferramenta para coordenar nossos encontros. No entanto, o tempo, na verdade, é uma representação do movimento, particularmente do movimento de nosso planeta em torno do Sol. Enquanto a velocidade no espaço tem um limite definido, que é de 186,282 milhas por segundo, o tempo também possui seus próprios limites, determinando quão rápido ou lento ele pode progredir. A Terra completa sua órbita ao redor do Sol em um ritmo relativamente lento. No entanto, mesmo aqui no nosso planeta, não existe um relógio universal que todos possamos usar como referência, porque o tempo parece fluir de maneira diferente para cada um de nós. A teoria da relatividade geral de Einstein nos alertou sobre a estranha relação entre velocidade e tempo. Quando observamos objetos que se movem em velocidades extremamente altas, começamos a notar paradoxos notáveis. Quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, mais lento ele percebe o avanço do tempo, um fenômeno conhecido como dilatação relativística do tempo. Agora, imagine viajar à velocidade da luz. Os fótons, que são partículas de luz sem massa, sempre se movem na velocidade da luz, tornando o tempo inexistente para eles. Sua jornada é instantânea, embora para nós, observadores, o tempo continue a passar enquanto eles percorrem o espaço. Um cenário hipotético nos ajuda a entender isso. Imagine um foguete viajando a 99,99% da velocidade da luz. Um passageiro dentro do foguete lança uma bola na direção do movimento do foguete. Segundo a física clássica de Newton, esperaríamos que as velocidades do foguete e da bola se somassem. No entanto, se o passageiro acender uma lanterna em vez disso, a luz da lanterna não ganha impulso. Tanto a tripulação do foguete quanto um observador na Terra viriam à mesma velocidade para o feixe de luz, pois essa velocidade é constante e independente da fonte. Isso nos leva a uma questão: em se a velocidade da luz não está mudando, o que está mudando é o tempo. Agora, considere um cenário em que você está pilotando uma motocicleta futurista a uma velocidade próxima à da luz em uma estrada longa e deserta. Você decide olhar seu reflexo em um espelho lateral, mas há uma reviravolta, o espelho também se move à velocidade da luz. Como a luz refletida em seu rosto alcançaria o espelho em movimento? Para um observador externo, pareceria que a luz refletida em seu rosto está se movendo mais rápido que a velocidade da luz, o que parece violar as leis da física. No entanto, nenhuma reflexão sugere que a velocidade da luz não seja constante. Para um observador na estrada, a luz pareceria se mover mais lentamente do que você. Para evitar essas contradições e garantir que todos os observadores meçam consistentemente a velocidade da luz, o universo inventa algumas peculiaridades.
Quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, não apenas seu tempo parece desacelerar para nós, mas também testemunhamos uma contração de seu comprimento, um fenômeno chamado efeito Terrell-Penrose. Embora haja um equívoco comum de que o objeto ganha massa adicional, na verdade, ele ganha energia cinética. No entanto, o mais estranho é que essas mudanças seriam perceptíveis apenas para nós, enquanto alguém viajando a velocidades próximas à da luz experimentaria o tempo fluindo normalmente e seu corpo preservando seu comprimento usual. Para o passageiro do foguete, o que está fora da janela pareceria se comportar de forma distorcida ou transformada. Não existe um quadro de referência absoluto para determinar quem está experimentando as estranhas distorções quase místicas relacionadas ao tempo. A relatividade nos coloca em uma situação intrigante, onde o movimento é relativo, e a distinção entre quem está em movimento e quem está parado se torna quase indescritível. Cada um de nós parece enxergar a realidade de uma maneira única, como se estivéssemos usando óculos que oferecem versões ligeiramente diferentes da realidade. A dilatação do tempo, ao contrário de ilusões de ótica, é um fenômeno real e irreversível. Quando um foguete diminui sua velocidade para, a tripulação e um observador na Terra podem finalmente comparar seus relógios e observar a diferença. O tempo é um fluxo unidirecional que nos leva adiante, mas já descobrimos como acelerar seu progresso. No entanto, a ideia de viajar para o passado exige superar a velocidade da luz, o que, até onde sabemos, é um limite unificado para viajar no tempo e no espaço. A única escolha que temos é como distribuir a velocidade entre essas dimensões. Atualmente, podemos olhar para trás no tempo de certa forma. Por exemplo, a luz leva cerca de 1,3 segundos para viajar da Lua para a Terra, então sempre que observamos a Lua, vemos como ela estava um pouco mais de um segundo atrás. Se a distância fosse maior, poderíamos observar um passado mais distante. Então, a ideia de não apenas olhar para trás no tempo, mas viajar para lá sem violar a velocidade cósmica, tem sido sugerida por cientistas visionários. Uma dessas ideias envolve uma megaestrutura chamada cilindro basculante, um tubo infinitamente longo com uma massa considerável, girando a altas velocidades, que poderia distorcer o tempo. Além disso, há a possibilidade de que, em um universo onde o tempo não segue uma direção linear, de acordo com a teoria do universo em bloco ou eternismo, o tempo seja como um bloco, onde todos os momentos, passado, presente e futuro, existem igualmente. Se as leis da física permitissem viajar para o passado nesse tipo de universo, o futuro já estaria determinado, resultando em eventos predeterminados, o que poderia criar ciclos de vítimas, onde eventos no futuro influenciam o passado e vice-versa. Nesse cenário, o livre-arbítrio seria limitado, e as pessoas viveriam em um mundo cheio de loops de vítimas. Imagine que você se torna um autor renomado e decide escrever um livro. No dia em que você termina de escrever, perde um rascunho de sua bolsa. Esse rascunho acaba em uma livraria antiga e o dono da loja decide colocá-lo nas prateleiras, o mesmo bloco de notas que você encontrou anos atrás. Isso cria um loop de eventos onde as escolhas alternativas ou desvios não têm espaço. Alguns paradoxos no tempo, como os loops independentes, são ainda mais complexos. Agora, imagine que você recebe uma carta misteriosa com instruções detalhadas para construir uma máquina do tempo. Sem informações sobre o remetente, você a constrói anos depois, alimentado pela curiosidade. Ao chegar ao passado e entregar a mesma carta a si mesmo, você descobre que você foi o remetente, mas a origem das cartas ainda permanece incerta. Isso cria um ciclo de autorreferência sem clareza sobre seu início ou término. A existência da máquina do tempo leva à revelação da carta, mas a origem das cartas permanece um enigma. Em paradoxos como o paradoxo do Bootstrap, outro problema surge, o paradoxo da restauração. Um objeto preso em um ciclo perpétuo inevitavelmente envelhecerá e deteriorará até que não possa mais ser usado para sustentar a viagem no tempo. Tentar restaurá-lo usando a viagem no tempo não ajuda, pois a origem do objeto é desconhecida.
Isso significa que, mesmo que você conhecesse sua jornada ao passado e tivesse um plano claro, haveria muitos paradoxos a enfrentar. O famoso paradoxo do avô é outro exemplo. Você não pode viajar para o passado e impedir que seus avós se encontrem, pois isso contradiria sua própria existência e a capacidade de usar a máquina do tempo. No entanto, pesquisas recentes sugerem que um paradoxo de viagem no tempo livre é teoricamente possível, mas a linha do tempo se autocorrigiria de modo que o resultado sempre permaneceria o mesmo. Isso essencialmente reescreveria o passado e, portanto, os eventos futuros. Com o paradoxo do avô, algo bizarro aconteceria, como descobrir que o homem que você tentou eliminar não era realmente seu avô ou que ele sobreviveu com mudanças em sua vida devido à tentativa de eliminação. Qualquer tentativa de mudança só afetaria como algo acontece, mas o resultado final permaneceria inalterado. Cientistas recentemente apresentaram uma solução intrigante para o famoso paradoxo do avô. Na mecânica quântica, um fenômeno chamado superposição quântica permite que partículas subatômicas existam em múltiplos estados simultaneamente. Isso significa que um viajante do tempo que tentasse mudar o passado apareceria em diferentes versões do passado simultaneamente. Em uma versão, eles falhariam em organizar eventos que levariam à morte do avô, permitindo que a história siga seu curso natural. Em outra versão, o viajante do tempo teria sucesso. Ambas as versões do passado seriam igualmente reais, mas o resultado final permaneceria indeterminado até que alguém observasse ou medisse ambas as possibilidades, resultando em uma resolução do paradoxo. Essa ideia não é nova e encontra paralelos com o experimento da fenda dupla na mecânica quântica. Essa superposição de estados é algo que pode ocorrer em todo o universo, talvez explicando a falta de ordem em eventos paradoxais. O tempo pode não ser linear, e uma interpretação que oferece uma perspectiva intrigante sobre esses paradoxos é a interpretação dos muitos mundos. Na interpretação dos muitos mundos, quando alguém viaja para o passado, novos universos se ramificam. Cada vez que alguém escreve uma carta com instruções de viagem no tempo, cria-se um novo universo, resultando em uma teia complexa de universos paralelos, cada um com sua versão dos eventos. Essa interpretação pode fornecer uma solução para o paradoxo do Bootstrap, onde a origem de um objeto se torna incerta. Além disso, a matemática sugere que, dada uma quantidade infinita de tentativas, até um macaco poderia recriar uma obra literária, como as de Shakespeare. Isso se relaciona com a teoria dos muitos mundos. Quando eventos altamente improváveis acontecem, pode ser uma prova direta dessa teoria. A questão permanece: seremos capazes de fazer o tempo fluir para trás algum dia, ou o tempo é apenas uma ilusão que nos ajuda a navegar em um mundo complexo? Se gostou, curta e se inscreva.